E olha, falando sobre economia, enquanto o mundo sofre com os efeitos econômicos causados pelo vírus, a economia da China continua crescendo. O Escritório Nacional de Estatísticas informou nesta segunda-feira que o Produto Interno Bruto da China registrou alta de 4,9% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Desde o começo de 2020, o PIB do país asiático cresceu 0,7%. O resultado do terceiro trimestre corresponde a um aumento de 2,7% na comparação com o segundo trimestre, quando o PIB chinês aumentou 3,2%. As vendas no varejo tiveram alta de 3,3% em setembro, em comparação com o mesmo mês de 2019. A produção industrial cresceu 6,9%. Nesta segunda-feira, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos e o Brasil precisam diminuir a sua dependência de importações da China para sua própria segurança. Em uma cúpula virtual sobre o aumento da cooperação Estados Unidos-Brasil, ele sublinhou a importância de se ampliar os laços econômicos bilaterais. Abro aspas. Na medida em que podemos encontrar maneiras de aumentar o comércio entre nossos dois países, podemos diminuir a dependência de cada uma de nossas duas nações de itens essenciais. Fecho aspas. Augusto. Ele está se referindo o quê? Às importações? Importações da China. Diz que o Brasil e os Estados Unidos precisam ser independentes em relação à China. Importações da China eu acho que é um equívoco aí na análise, porque a gente depende das exportações do Brasil para a China. Das vendas para lá. Né? Das vendas para lá. Agora, a China vai criar problemas sérios para si própria se parar de importar produtos brasileiros, porque a China não tem alimentos para tanta gente, vai continuar precisando das exportações brasileiras. É por isso também que eu acho que não só o Brasil e os Estados Unidos, como todos os outros países, deviam se portar com mais altivez e rigor com a China. A China deveria ser obrigada a pagar indenização aos países que prejudicou com a exportação do vírus chinês. É chinês sim, não adianta ficar bravinho quem está acompanhando o programa e acha que isso é um atentado às tradições culturais da China. Tal. Isso aí é negócio de sopa de morcego, repito, não é tradição nenhuma, isso é um atraso. Então é o seguinte, o vírus nasceu lá, foi escondido lá, foi exportado de lá e a China vem com esse lucro tremendo e não paga indenização nenhuma aos países prejudicados, é mais que uma ironia. É uma safadeza. A China está crescendo horrores com a venda de material necessário ao combate à pandemia que veio de lá. E é claro que a pandemia poderia ter surgido em outro país. Né? Nenhum país está infenso a isso. Agora é o seguinte, eles esconderam. Com a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde, eles esconderam a existência do vírus e se eles tivessem agido mais honestamente, talvez fosse possível conter a expansão do vírus como eles conseguiram. O vírus, a pandemia não se alastrou por toda a China, ela atingiu uma região. Como na China tudo é grande, então essa região também é de bom tamanho, mas não pegou a China inteira, não. Eles confinaram a pandemia e os outros países não puderam fazer o que os chineses fizeram. Diga, Ana. Vitor, a gente vem vendo aí já desde a eleição do Donald Trump em 2016, como a gente vem falando aqui, ele colocou o sino no gato, né? Um desses gatos aí foi exatamente a China. Ele vem falando para o povo americano desde 2016 exatamente do perigo dessa dependência em vários setores que os Estados Unidos hoje têm com a China. E dentro dessa pandemia ficou muito claro a dependência de equipamentos médicos, né? Ainda mais depois que o Trump entrou numa guerra comercial com a China, o americano ficou muito preocupado, mas ele tomou o verdadeiro conhecimento de como essa dependência, não apenas de produtos que a gente adora, que tem um preço mais acessível, né? Tênis e outras coisas assim de casa, mas de produtos essenciais para a saúde da sociedade, como dentro da pandemia aconteceu com os produtos médicos, né? Hospitalares também.
O que eu acho também, Vitor, é que desde a eleição do Donald Trump em 2016, depois passando pela eleição do Bolsonaro em 2018, agora dentro dessa pandemia, eu acho que esses 3 movimentos aí, mais o Brexit também na Europa, o que isso serviu para depurar o ambiente liberal, conservador, porque o que tem de liberal de Araque, que agora está se mostrando que, de alguma forma, estava meio escondido na eleição do Trump, de alguma forma estava escondido em 2018, e que dentro dessa pandemia aí colocou a máscara para se esconder do vírus, mas outras máscaras caíram assim fortemente no chão. A gente vê aí liberal contra a reforma tributária, liberal querendo trancar todo mundo em casa, obrigando as pessoas a se vacinarem, e tudo isso apenas e nada mais do que arma política, picuinha política. Eu acho que a pandemia serviu para abrir o olho de muita gente no Brasil e no mundo, Vitor. Diga, Fiuza. A parceria com a China é muito importante, a parceria comercial, mas vamos lembrar que a China é essencialmente dependente de alguns produtos brasileiros, como minério de ferro. Então, o Brasil pode, se quiser, endurecer as negociações com a China, né? E o Brasil pode e deve fazer essa parceria preferencial com os Estados Unidos. Porque está mais perto? Não. Porque os Estados Unidos são uma democracia. Os Estados Unidos persistem como uma economia livre e, portanto, mais confiável. É simples assim. Um regime ditatorial, tudo bem, a gente gosta, inclusive, né, do progresso que veio da China em relação à produção, produção capitalista, desenvolvimento, né, bem-vindas as tecnologias de boa qualidade que venham de lá, mas permanece um regime sombrio. Permanece um regime onde você não sabe até que ponto você pode confiar. Que salvaguardas garantem a conduta da China como player mundial? Nenhuma. O mundo resolveu brincar de considerar a China uma democracia, a locomotiva do capitalismo mundial. Só que não pode, porque é um capitalismo pirata. É um capitalismo não aferível. Não há direitos humanos, não há como você saber o que se passa nesses processos produtivos. Eu acho muito esquisita essa ascensão. A China acabou de ser incluída no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso é outra, né? Eu não quero ficar fazendo humor negro, não, mas é a realidade. É um absurdo, é um escândalo, uma ditadura sanguinária ser incluída no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, por que é importante solidificar a parceria com os Estados Unidos da América, entre outros motivos? Porque a China, hoje em dia, é um perigo para o mundo. Tem, assumidamente, uma proposta, né, um anseio de se tornar potência hegemônica. Não joga limpo, não joga aberto. É porque os Estados Unidos da América se retiraram da Organização Mundial da Saúde pela primeira vez, numa decisão drástica. Porque nós sabemos que a China manda na OMS e mandou em diretrizes que são estranhas, obscuras, ditatoriais, fantasiadas de ciência, que levaram, né, a dobrar o problema de um vírus que veio de lá. Então, a gente não quer teoria conspiratória, a gente não quer sectarismo, etc., mas que a China hoje é um parceiro pouco confiável, isso não há a menor dúvida.